no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 28 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. André Mendonça vai para a Justiça no lugar de Sérgio Moro. Bolsonaro oficializa a ramagem na Polícia Federal. Brasil tem 4.543 mortes e 66 mil casos confirmados. Ações da Embraer caem 7,4%. Osiris Silva fala em manter cabeça erguida. Felício recorre ao STF para tentar reabrir o comércio em São José dos Campos. Vale do Paraíba tem as maiores taxas de isolamento do estado. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Muito bom dia a todos vocês e bom dia, Douglas Cruz. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição do Jornal Abre Aspas hoje? Não tem a menor dúvida. E hoje aí eu convido você já de antemão, no bloco 3 do nosso jornal, nós teremos a ilustre presença do campeão olímpico Lucão, atleta aí do vôlei Taubaté. Nós vamos bater um papo aí que deve estar difícil para eles, esse campeonato que acabou aí também, e como se manter em forma nessa época aí de isolamento. Então, já estão todos convidados a participar conosco dessa entrevista no terceiro bloco do Abre Aspas de hoje. E o governo federal anunciou na madrugada de hoje o advogado André Luiz Mendonça, atual titular da Advocacia Geral da União, como novo ministro da Justiça. Mendonça assume o lugar de Sérgio Moro, que decidiu deixar o governo depois da exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O novo titular da Justiça é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. É doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção. O nome de André Mendonça passou a ser mencionado no governo federal desde julho do ano passado, quando Bolsonaro afirmou que indicaria um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o André Mendonça tem uma dura missão que é de substituir Sérgio Moro, né? Um dos juízes aí que ficou mais conhecido no Brasil e no mundo afora aí por efetuar grandes operações, grandes prisões aí, como a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E além disso, Glauco, Moro colecionou grandes números à frente do Ministério. Ele teve a maior meta aí de apreensões, reduziu em mais de 16% o número de assassinatos no Brasil, a melhor média em 10 anos. Então, é um trabalho muito duro aí para André Mendonça. A gente sabe que a pasta sempre foi dirigida com braços fortes por Moro, e ele também assume num momento conturbado, um momento de desconfiança. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho de bastidores, porque a gente sabe que principalmente dentro da polícia, dentro dos órgãos de segurança e justiça, quando uma pessoa que não tem muita confiança assume, a tendência é que ela seja queimada internamente. Então, vamos ver como é que vai ser o trabalho de André Mendonça. A gente sempre deseja sorte aos futuros ministros aí do governo. Não tem a menor dúvida, falou muito bem, independente, páreo duro vai correr André Mendonça aí. De todos os lados virão fuzilamentos, fogo e tudo mais, inclusive fogo amigo também. Mas é claro, o que nos compete aqui é desejar competência em primeiro lugar, claro, e muito boa sorte ao seu ministro. Também publicado nesta madrugada no Diário Oficial da União, a nomeação de Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, como diretor-geral da Polícia Federal. Ramagem é delegado da PF desde 2005. Chefiou a equipe de segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha
eleitoral de 2018 e é amigo próximo da família do presidente. Segundo pesquisa do Datafolha, o brasileiro está dividido sobre a conveniência de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mas o presidente mantém estável sua base de apoio em cerca de 1/3 da população. Também cresceu o apoio à possibilidade de o presidente renunciar devido à crise política. De acordo com o Instituto, 45% querem que a Câmara dos Deputados abra processo de impeachment contra o presidente, enquanto 48% rejeitam a medida. Não sabem opinar, 6%. Foram ouvidas 1.503 pessoas por telefone e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Há um empate técnico no desejo de renúncia do presidente. 50% são contra e 46% a favor. Pois é, Glauco, é uma pesquisa aí que está vendo o desejo da população, como a população vê esse atual momento do presidente, lembrando que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e a única pessoa que pode abrir esse processo de impeachment, tem aí 25 pedidos de impeachment na mesa. Ele já sinalizou à CNN Brasil esses dias que não tem a intenção de abrir esse processo de impeachment nesse momento, mas ontem, né, a gente teve o 25º pedido chegando pela deputada Joyce Hasselmann, que segundo ela é um pedido forte de impeachment. Então vamos ver como é que vai ficar esse processo todo aí na Câmara dos Deputados, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente sabe que as votações estão sendo mais lentas, algumas virtuais. Então vamos analisar ponto a ponto aí para ver como é que vai ficar todo esse processo aí na Câmara dos Deputados. Não tem dúvida, eu creio que após a estabilização ou finalização dessa pandemia aí, é que tudo começará a entrar num ritmo para poder voltar ao normal. O fato é que existe uma conturbação em Brasília absolutamente generalizada. As trocas no ministério, as confusões que existem, o volume imenso de pedidos de impeachment que tem aí. O fato é o seguinte: tem que ficar exercida e estabilizada a governabilidade. E para que isso aconteça, há de se ter uma parada e arrefecer-se os ânimos dentro da política, porque o Brasil não pode parar, não. E Glauco, só lembrando, a gente tem um sistema presidencialista, exatamente, né? E é muito complicado um processo de impeachment. A gente já viu com a Dilma há meses, né, não tinha sua base governista atuando, então ela não conseguia governar, ela assinava decretos, medidas provisórias que eram rejeitadas pela Câmara, e a gente viu que mesmo assim o processo de impeachment foi lento, demorado, tem que ter mais de 2 votações aí com amplo número de votos, assim como na Câmara, no Senado, ou seja, o processo de impeachment não é fácil. A gente já viu movimentações aí de Bolsonaro sinalizando parcerias com o Centrão, segundo os especialistas, exatamente para que, se aprovado um processo de impeachment seja aberto, ele tenha aí um amplo número de votos a seu favor. Então, a gente sempre ressalta, né, Glauco? A gente fala aqui do processo de impeachment, mas não tem nada aberto ainda. Então, é bom que a população esteja ciente que não tem um processo de impeachment aberto e sim pedidos. Cabe agora a Rodrigo Maia decidir se abre ou não. E mesmo assim, se ele ainda abrir o processo de impeachment, tem muita lenha para queimar. Em resumo, para o momento, tudo que um país que pretende sair da pandemia e prosseguir dentro de um contexto mundial bem ruim não precisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro apontou supostas interferências de Jair Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal e afirmou que o presidente decidiu trocar a direção-geral porque gostaria de ter acesso às informações sobre investigações. Segundo o ministro Celso de Mello, os fatos narrados por Moro têm relação com o exercício do cargo, o que permite a investigação de Bolsonaro. Isso porque a Constituição impede que o chefe do Executivo seja alvo de apuração alheia ao exercício do mandato. Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas. Aras pediu ao Supremo que a linha de investigação tenha início com o depoimento de Moro
e que o agora ex-ministro apresente documentos que comprovem suas declarações. Pois é, Glauco, como a gente já falou, é um jogo político muito grande, muitas acusações de ambas partes, acusações aí que são muito graves, tanto pelo lado do ex-ministro Sérgio Moro, quanto pelo do presidente contra o ministro. Agora, o STF está investigando aí as acusações e cabe a ambos os lados provar o que está falando, porque a gente sabe que ambos os lados falaram coisas sérias e agora o STF abriu essa investigação. Vamos ver quem vai provar o quê, né, Glauco? Porque a gente sabe que falar é muito fácil, difícil é provar. Ainda mais nesse momento aí de fake news, momento que muitos comentam que ambos os lados criam fake news propositalmente para ferir o outro lado. Então, enfim, aguardemos mais uma vez. Aguardemos. A gente não tinha usado o aguardemos ainda. O aguardemos, primeira vez que usamos hoje, hein? Pois é, e ratificando aquilo que você tinha comentado há pouco, Douglas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, evitou falar sobre a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a agenda prioritária da casa deve focar na votação de projetos e medidas emergenciais voltadas ao combate aos impactos econômicos e sociais aí do coronavírus. Maia disse que o parlamento não pode ser um vetor de crises com o poder executivo. E o Brasil chegou a 66.501 casos confirmados de coronavírus, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem. O número de mortes subiu para 4.543. A taxa de letalidade ficou em 6,8%. São Paulo se mantém como o epicentro, concentrando o maior número de mortes, 1.825, seguida por Rio de Janeiro, 677, Pernambuco, 450, Ceará, 284 e Amazonas, 320. Pois é, Glauco, muito preocupante, né? Foi o segundo maior dia aí com o número de casos de contaminação, perdendo apenas para o dia 24 no sábado, onde foram acrescidos 5.514 casos em apenas um dia. A gente ressalta aí que o coronavírus está amplamente disseminado no Brasil. A gente sabe que algumas cidades do interior ou algumas outras regiões ainda não foram tão afetadas, mas o que preocupa mesmo é o número de leitos de UTI. A gente está vendo muitas notícias aí de Manaus, principalmente, uma cidade que tem um sistema frágil de saúde, que recebe sim muitas visitas internacionais devido ao porto aí de Manaus, do Rio Amazonas, ou a sua área industrial, que é muito forte. Então, se a gente for analisar cada cidade, cada estado tem por sua particularidade, então é muito importante a gente ficar atento para cobrar os governantes, os prefeitos e o governo federal, porque, como a gente sempre vem falando aqui, a falta de leitos é responsabilidade do governo. Entendi. E em sua primeira declaração como novo secretário executivo do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello defendeu a aplicação de medidas isoladas e específicas para cada região do país no enfrentamento ao coronavírus como forma de manter o Brasil funcionando, trabalhando e produzindo, segundo o general. O novo número 2 da saúde elogiou o planejamento elaborado anteriormente e disse que seu trabalho seria mais fácil do que foi para quem iniciou as medidas de contenção. Ao justificar estratégias específicas para cada região, Pazuello disse que a política de distanciamento social não teve a mesma eficácia nas localidades em que foi implantada. Pois é, Glauco, como ele mesmo ressaltou, né, o seu trabalho agora está mais fácil porque os outros aí que tiveram esse enfrentamento inicial da pandemia tiveram muita dificuldade porque não tinham informações. Agora a gente tem poucas, mas já tem algumas informações de países que passaram por essa pandemia. Glauco, pra gente fechar aqui o primeiro bloco, eu não li nenhum comentário hoje aqui. Pois eu já estava te estranhando aqui. O pessoal já, passando exatamente. aqui na nossa live, vamos lá. Valdéria Teixeira, Eugênia Minicucci, Eulália Ferreira mandando bom dia aqui para a equipe do Abre Aspas, muito obrigado. Assim como faz o Zoroastro da Silva, que faz uma ressalva. Bom dia, amigos do Abre Aspas, um jornalismo que eu gosto de ver e ouvir. Feliz terça-feira. Muito obrigado, Zoroastro. O Douglas Xavier deixa aqui a sua opinião. Abre logo, Maia, falando do impeachment, processo de impeachment do Bolsonaro. Agora lendo mais comentários aqui também na página do jornal O Vale da SP Rio.
Raquel Kel Torres, que está sempre aqui com a gente mandando bom dia, assim como André Gabriel. Bom dia, tomara que tudo isso passe logo. É o que a gente espera, André. Nem fale. E o Ronaldo Pousa manda aqui, bom trabalho. E o Sérgio Moura, não é o Moura. Não é o Moura. Sérgio Moura, manda aqui, abraço Glauco. Então, ótimo dia para vocês que estão participando aqui da live do jornal Abre Aspas. Não tenha dúvida, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e um privilégio ter a sua audiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Nove horas e 57 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E após o cancelamento do acordo entre as empresas aéreas Boeing e Embraer, as ações da brasileira começaram a semana no vermelho. Os papéis da empresa fecharam negociados com queda de 7,49% na Bolsa de São Paulo, sendo cotado aí a R$ 7,66. No ano, de acordo com a Economática, a Embraer já perdeu 61,2% em valor de mercado. Atualmente, o valor de mercado da aérea é de 5,63 bilhões de reais. A Boeing alegou no último sábado que a Embraer não atendeu a todas as condições exigidas e que, por isso, estava exercendo o seu direito de rescindir o contrato. Horas mais tarde, a Embraer contestou, afirmando que a atitude da Boeing foi indevida e que a americana fabricou falsas alegações como pretexto para não fechar a transação e pagar os 4,2 bilhões de dólares. Segundo especialistas, a queda se deve à nova estimativa de futuros negócios. A Embraer se estruturou para conceber um novo negócio. Agora, a empresa se vê sozinha, tendo que disputar mercado com concorrentes mais bem estruturadas, como a Airbus, que fechou o acordo com a Bombardier, indica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. Ex-presidente da Embraer e um dos fundadores da companhia, o engenheiro Osiris Silva, gravou um vídeo para passar uma mensagem de otimismo e ânimo aos empregados da fabricante. Confira. Quero dizer para vocês que a notícia que nós recebemos recentemente de rompimento da associação com a Boeing não deve afetar as nossas cabeças e de nos deixar pensar claro. Eu diria que pensem que a Embraer vai ter que enfrentar esse desafio, como foi o desafio de fabricar aviões, conquistar o mercado internacional, conseguir as certificações necessárias, enfim, está estabelecida, fazendo com que os nossos aviões estejam voando no mundo todo. Mas isso tenho certeza que não os desanimará. Isso não vai, de maneira nenhuma, transformar a cabeça de vocês que foram construídas por uma cultura de inovação e de conquista de novas posições. Vocês são extremamente valiosos para a companhia e agora, sob o comando competente do Francisco Gomes Neto, o atual presidente da Embraer, eu posso dizer que estaremos honrando no futuro os outros presidentes também que passaram pela Embraer no passado. Meus amigos da Embraer, nós temos para frente uma obrigação de sucesso. E sucesso é o que nós temos conseguido até agora. E esse sucesso vai continuar a permear a todas as ações que a Embraer tomará daqui para diante. De modo que vamos caminhar com cabeça erguida, mostrando que essa nossa companhia veio ao mundo para ficar. Figura emblemática com relação à Embraer e, claro, com relação a todo o nosso país, Osiris Silva trazendo mais uma vez a sua força para essa
grande empresa nacional que com certeza está passando por um momento difícil, mas que sobra competência, força e entusiasmo para prosseguir nisso daí, não é, Douglas? Pois é, a Embraer ontem abriu um processo aí de arbitragem, né, que é quando, por meio de métodos legais, ela inicia aí um acordo, né, para resolver todo esse problema. E Glauco, Osiris Silva, a gente sabe que é um dos fundadores da Embraer, um grande nome à frente da presidência e de todo esse crescimento da Embraer. A gente sabe que uma mensagem de apoio do Osiris aí simboliza um apoio psicológico tremendo aos funcionários, que nesse momento aí passam por um momento de incerteza, né? Mas enfim, muito importante essa mensagem do Osiris Silva. E Glauco, olha só que interessante. Segundo o site G1 aí da Globo, né? Somente em 2019, a Embraer, com essas mudanças para se adequar aí ao novo processo de fusão com a Boeing, né, essa parceria, a Embraer somente no ano passado teria gastado 485 milhões de reais. Ou seja, né, se você gasta todo, faz um processo aí de fusão, de venda, constrói a nova, amplia, quer dizer, a nova unidade do Eugênio de Mello, que a gente sabe que a Embraer fez uma obra gigante ali. A Embraer está, assim, se mostrando que está tomando frente para que essa parceria dê certo. Ou seja, a Embraer quer, no mínimo, ressarcimento desse valor aí que foi gasto com essas obras. Enfim, teremos, como a gente sabe, novos capítulos judiciais nessa emblemática fusão da Embraer com a Boeing, né? Não tem a menor dúvida e a Embraer, com certeza, vai sair vencedora. Com Boeing ou sem Boeing ou quem mais vier. Exatamente. Aí. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil pode negociar a venda da Embraer para outra empresa. Estamos avaliando. Tem Golden Share. É minha, eu que assino. Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece uma nova negociação com outra empresa, disse Bolsonaro na saída do Palácio do Alvorada. Celebrada como o maior negócio da aviação brasileira, a parceria entre a gigante Boeing e a brasileira Embraer foi cancelada 28 meses após ter sido anunciada e corre aí o risco de se transformar numa disputa judicial que pode se arrastar por anos na justiça. A parceria criaria uma nova empresa na área de aviação comercial, a Boeing Brasil Commercial, em que a Embraer teria 20% e os americanos 80%. Pois é, Glauco, a negociação estava tão avançada que já tinha até o nome da empresa, né? Boeing Brasil Commercial. A gente sabe que a Embraer é uma grande fabricante aqui da nossa cidade que há anos permeia aqui o desenvolvimento da região do Vale do Paraíba, enfim. Sendo a Boeing, não sendo a Boeing, a gente sempre espera que a Embraer continue traçando voos altos aqui, porque é uma das principais fontes de desenvolvimento da nossa região. Não tem a menor dúvida, força e sorte a Embraer. Sorte não, força, porque competência nos sobram e lhes sobram. Vamos sair sim disso. E em São José dos Campos, a Prefeitura tenta sua última cartada para a reabertura do comércio. Após derrotas em primeira e segunda instância, o prefeito Felício Ramute protocolou ontem recurso no Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão das decisões que barraram o decreto que previa a retomada da atividade comercial na cidade. Caso o decreto não tivesse sido suspenso, a retomada ocorreria a partir já dessa segunda-feira. Abre aspas. Conforme meu compromisso, esta é a última tentativa de recurso para podermos implantar o isolamento seletivo, que preserva vidas e flexibiliza atividades em nossa cidade, mas com regras rígidas, afirmou o prefeito. No recurso, a prefeitura alegou que os municípios têm autonomia para adotarem medidas diversas das determinadas pelos governos estaduais. Os impedimentos começaram no Ministério Público, que denunciou à promotoria a falta de autonomia da prefeitura para adotar uma medida que contraria o decreto do governador João Dória. Após a derrota em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado também negou o recurso da cidade, alegando que nem no decreto e nem na documentação havia sinal de fundamento técnico
para embasar o afrouxamento das regras. Pois é, Glauco, a gente não entende aqui muito de justiça, né? Mas enfim, a gente acaba tendo que, no mínimo, saber o básico, né? São José perdeu na primeira instância, a justiça aqui da cidade, perdeu na segunda instância na justiça do estado e agora recorre ao STF Nacional, que é o último âmbito que se pode recorrer. Eu acho que dificilmente a cidade vai conseguir resposta até o dia 10, que é quando acaba a quarentena, quando o governo estadual promete flexibilizar a quarentena aí nas cidades. Enfim, São José dos Campos está tentando em todas as instâncias, a gente está vendo, e pelo que a gente pouco entende de justiça aqui, fica complicado entender o que são as determinações oficiais e legais, porque o STF determinou que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre as regras da quarentena. Mas daí, sobre o governo federal, estados e municípios têm essa determinação. Mas estados e municípios, quem manda mais? Enfim, a lei não está muito clara, pelo menos para a gente aqui do jornalismo. Enfim, esperamos para ver como é que vai ficar mais essa novela aqui em São José dos Campos. Teremos aí, como a gente fala, o terceiro capítulo e talvez o capítulo final, né, Glauco? É verdade, Douglas. E aí, em se tratando de Brasil, às vezes o especialista tem que ser substituído pelo mago para poder interpretar realmente, na verdade, o que pode estar acontecendo. E vamos atualizar os números do coronavírus na nossa região. A RM Vale alcançou 433 casos confirmados de Covid-19 e ainda investiga mais de 1.000 outros. O levantamento realizado mostra que das 39 cidades da RM Vale, 22 já registraram casos confirmados. São José dos Campos concentra 43% dos casos, 187 já confirmados. Em seguida, vem São Sebastião com 51, Jacareí 33, Taubaté 32, Caraguatatuba 29 e Pindamonhangaba com 15. Se considerados também os casos suspeitos, apenas 2 municípios ainda não constam na lista do coronavírus: Areias e Monteiro Lobato. O Vale ainda conta com 29 mortes confirmadas e outras 32 suspeitas. São 10 confirmadas em São José, 4 em Taubaté, Jacareí e Caraguá, 2 em São Sebastião e Pinda e 1 em Cruzeiro, Lavrinhas e Santa Branca. Pois é, Glauco, todos os dias a gente passa os números aqui, né, do coronavírus. O que impressiona é o número de São Sebastião, que aparece aí como segunda cidade. A prefeitura realizou testes rápidos em São Sebastião, então provavelmente esse número alto em São Sebastião está também porque cresceu a capacidade da prefeitura em realizar testes. Enfim, a gente sabe que o número é alto no momento, a gente espera que esses números venham caindo. Né, Glauco? Alguns comentários aqui. E o Yuri Guilhermo Guedes manda aqui bom dia aos amigos aqui do Abre Aspas. Muito obrigado, Yuri. Temos aqui também mais comentários, assim como Carlos Carlão, Fabiano Santos e Nice Marcos mandam aqui bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pelas participações aqui no jornal Abre Aspas. Muito obrigado pela participação de vocês. Como eu falo, é um privilégio tê-los aqui. Doutor Yuri, emérito advogado daqui de São José dos Campos, hoje sentimos falta aqui de um advogado para podermos discutir a respeito dessas pautas aqui. Um ótimo dia a todos vocês aí, um grande abraço. Obrigado pela audiência. E agora vamos falar do lado positivo. O Vale do Paraíba lidera o isolamento social no estado. Das 20 cidades paulistas com o melhor distanciamento, 7 estão na região. Ubatuba, São Sebastião e Lorena tiveram taxa de 69% de isolamento neste domingo e figuram dentre as melhores do estado, junto com Bebedouro. A lista de bons exemplos ainda tem Cruzeiro, com 68, Caraguatatuba, 66, Pindamonhangaba e Caçapava, 65, Guaratinguetá, 63 e Jacareí, 62%. No total, 11 cidades do Vale estão no ranking estadual, que traz 104 municípios com mais de 70 mil habitantes. Já as 2 cidades mais populosas do Vale do Paraíba continuam com as menores taxas de isolamento. São José, 59% e Taubaté, 58%.
Os dados são do CIMI, Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento. Os números ainda existe uma certa resistência, né, Douglas? Pois é. E a gente bate muito aqui, é imprescindível que a gente entenda que isto não está resolvido, que nós dependemos, sim, independente de brigas jurídicas, de quem acha, quem não acha, este problema da pandemia não está resolvido. E, infelizmente, para o momento que temos, é o isolamento como a fonte de não prospecção ainda maior desse vírus. Pois é, esses números são do domingo, portanto um fim de semana, né? Então a tendência tende a ser maior, né? A tendência tende a um pouco relevante, né? Mas enfim, os números tendem a ser maiores no fim de semana, porque naturalmente domingo é um dia de descanso, então a gente tem cidades aí como São Sebastião, Ubatuba, batendo 68%, próximo aos 70%, que é o ideal apontado pelo Estado. Agora, a meta dessas cidades é continuar com esse número elevado durante a semana, né? Que a gente sabe que os trabalhos, muitas pessoas voltam aos trabalhos aí durante a semana, então, enfim. Agora, a meta para São José e Taubaté ainda é grande, né? Na semana passada, na sexta-feira, os números mostravam 48%, tivemos uma leve melhora, mas ainda 52% é um número considerado baixo. Lembrando que o Estado de São Paulo coloca como meta mínima para flexibilizar aí a quarentena, talvez, né, a partir do dia 10, 50%. Então, São José e Taubaté, vamos ver como é que vai ser esse resultado de ontem, que vai ser divulgado no dia de hoje, né? Pois é, correndo o risco de parecer uma paródia, vamos fazer da forma certa. E como diziam os antigos, da primeira vez que a gente já resolve logo o problema. E a partir de hoje, a Câmara de São José dos Campos volta a realizar sessões presenciais em 2 dias diferentes da semana. A decisão foi aprovada pelos vereadores na semana passada, por meio de requerimento verbal do vereador José Dimas, que é líder do governo Felício Ramute na casa. Com a decisão, a leitura e a votação de requerimentos, indicações, moções e documentos diversos voltarão a ocorrer às terças-feiras a partir das 17h30. Já a sessão para apreciar a pauta de tramitação e votação de projetos de lei se mantém às quintas-feiras às 17h30. A unificação das sessões em um mesmo dia havia sido feita no início da quarentena estadual. O acesso do público externo à galeria do plenário continuará suspenso. E a Prefeitura de São José dos Campos vai suspender temporariamente o envio de novos protestos extrajudiciais de quem tem débito inscrito em dívida ativa no município. O ajuizamento em massa de ações também foi suspenso pela Procuradoria Fiscal Tributária até dezembro deste ano. Essas medidas, segundo a Prefeitura, visam amenizar os efeitos econômicos gerados pela pandemia na cidade. Ao suspender o envio de protestos extrajudiciais, evita-se que o contribuinte corra o risco de ficar com o CPF ou o CNPJ nos cadastros de inadimplentes. Muito importante, né? Porque a gente sabe que nesse momento de pandemia muitas pessoas têm perdido rendas e a gente sabe que as contas públicas aí aparecem em quase primeiro da lista como contas que as famílias deixarão de pagar. Então, enfim, é uma medida que a Prefeitura vai perder dinheiro, mas que vai aí ajudar a população. A gente espera que essa pandemia passe logo para que a população possa voltar a pagar suas contas, porque a gente sabe que ninguém aqui está pedindo esmola, né? Exatamente. Todo mundo tem vontade de trabalhar, todo mundo tem vontade de pagar suas contas em dias, mas o momento a saúde não permite, né? Enfim, Exatamente. que passemos por isso. É uma contingência. Exatamente. Do momento. Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o tempo para a gente ver como é que fica e a gente vai falar um pouquinho sobre esporte. Pode ser que tenha uma novidade por aí. Rápido intervalo, a gente já volta. Fique com a gente. Dez horas 18 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E olha, vou ratificar o convite aqui logo, mas a gente vai dar só uma noticiazinha. Já estamos aqui no contato com ele. Lucão, atleta olímpico, atualmente central do vôlei Taubaté, vai bater um papo com a gente, para a gente saber como é que fica tudo aí nesse tempo
nesse tempo aí de pandemia. Mas antes, vamos saber do tempo, como é que fica com ele, que sabe tudo de meteorologia. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E nada de mudanças significativas no tempo para essa terça-feira aqui na nossa região. Uma massa de ar seco seguirá atuando por aqui e isso dificultará a formação de nuvens. Apesar do dia começar aí com o céu nublado e até algum nevoeiro em algumas cidades, o dia será de céu parcialmente nublado a claro, com sol e calor no período da tarde. Máxima prevista de 27 graus no Vale do Paraíba, 28 no litoral, 26 em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar novamente vai ficar aí próximo a níveis críticos, né, na casa dos 40%. Por isso, vale o reforço aí de beber bastante água. A tendência ainda é de que essas condições do tempo continuem pelo menos até a próxima quinta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. É isso aí, começar a se hidratar mais ainda. Muito obrigado, Caio Souza. Ótimo dia a você e a todo mundo aí do Tempo Vale, grande parceria. E olha só, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa, declarou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que os jogos de futebol serão retomados em breve aqui no Brasil. É óbvio que os jogos só vão continuar quando as condições forem propícias e, obviamente, com portões fechados, porque nossa preocupação principal é com a saúde, seguindo protocolos para preservar também a saúde dos jogadores e de todos os envolvidos, disse o secretário. Procurada, a Confederação Brasileira de Futebol informou que mantém contato frequente com o Ministério da Saúde e com as secretarias estaduais de saúde para avaliar quando será possível reiniciar as atividades do futebol. A CBF suspendeu as competições nacionais no dia 15 de março e ainda não há data prevista para a retomada. Pois é, Douglas, eu sei que você é um curtidor de futebol e tudo mais, ansiosamente esperada essa retomada do esporte aí, né? Pois é, vamos ver como é que o governo e os clubes vão se informar com isso. Agora, como a gente prometeu aqui faz tempo, né, Glauco? A gente está aqui com o atleta Lucão do vôlei, o Douglas Glauco. Lucão, você está nos ouvindo? Estamos aguardando a conexão aí com... Oi, Lucas, nos ouve? Bom, nós estamos aguardando a conexão Exatamente. aqui e fica ratificado aqui o convite a você, mas vocês sabem como é que estão esse período de internet realmente está difícil. E vocês imaginam também o volume de dados que a gente usa aqui. Mas estamos no aguardo ao contato com o Lucão, mas voltando ao ponto do esporte aí. O futebol, talvez até quem não gostava muito, está sentindo falta porque é todo um envolvimento que tem, né, no esporte em si. Se perguntar para você está aguentando, está jogando seu futebol ainda ou parou também em função do Parei isolamento? também, Glauco. Parei. O futebol é um esporte de muito contato, né? A gente sabe que muitos esportes podem ter o contato físico, que não é recomendado para o momento, mas enfim. Os clubes se manifestam muitos aí contrários a essa medida, né? De tentar voltar da quarentena, porque a gente sabe que com o contato físico os atletas também estão propensos a contrair a doença e como a gente já tinha falado, né, Glauco? Na Alemanha foi feito um levantamento que um único jogo de futebol sem a presença de torcida reúne cerca de 140 pessoas. Então é muita gente. Eu acho que já temos o contato. Lucas, você nos ouve? Olá, Lucas, bom dia. Está nos ouvindo aí já? Estamos aqui no aguardo, continuamos. Daqui a pouco a gente entra. Olá, Lucas, está nos ouvindo? Eu tô sem o som de vocês. Olá. Bom, nós estamos aqui, a gente vai conversando aqui com a nossa redação
Você ainda está sem o nosso áudio aí? Pois é, nós continuamos aqui no aguardo, Exatamente. né, de solucionar esse problema técnico aqui. Enquanto isso, vamos prosseguindo as notícias aí, Glauco. Vamos falar sobre saúde enquanto Vamos isso. falar um pouquinho de saúde, mas a gente já volta rapidinho com o esporte aqui. E olha que notícia importante aqui para São José dos Campos. O Grupo Sabin Medicina Diagnóstica inaugurou unidade exclusiva para testes de Covid-19 em São José dos Campos, aí na região leste. A unidade já está realizando 20 testes por dia em média. A procura tem aumentado diariamente. Sabemos que nossos pacientes estão em busca de um atendimento seguro sem abrir mão da qualidade e da comodidade. Por isso, reformulamos nossos processos e estrutura dessas unidades para um atendimento mais personalizado, disse o gestor da unidade Sabin, Jordânio Alves. Alves disse que a coleta é rápida e simples e requer pré-agendamento. Os laudos ficam disponíveis em até 3 dias úteis e são disponibilizados no site da empresa, protegidos por login e senha. Muito importante isso daí, né? Absolutamente importante. E outra coisa, sendo aqui em São José dos Campos, mas claro, atendendo a todo o Vale do Paraíba, está de parabéns o Sabin. Pois é, amanhã a gente vai ter uma entrevista com o pessoal do Sabin para explicar exatamente como é que funcionam esses testes, né? Porque a gente sabe que no momento da saúde as prefeituras estão com muita dificuldade para comprar, ter esses testes, e um laboratório particular fazendo esses testes é muito importante. Então amanhã a gente já adianta aqui entrevista com o pessoal daí do laboratório Sabin para falar também sobre como funcionam esses testes, né? Tem um teste rápido, por que demora tanto, enfim, abordar amplamente aí o quesito dos testes. Não tem dúvida. Já em contato agora, será que conseguimos? Olá, Lucas, você nos ouve? Perfeito. Vamos prosseguindo o jornal enquanto isso, então. Então é isso aí. Mas nós vamos ficar devendo, hein? Estamos tentando o último contato com o Lucas aqui. Se a gente conseguir, você vai ouvir, a gente já vai entrar em contato com ele. Caso a gente não consiga, a gente retoma a entrevista num outro momento. Exatamente. E olha só que bacana. Matéria muito interessante de Sandra Cohen, lá no seu blog. De magnata para magnata. Numa mensagem pelo Twitter, publicada no fim do mês passado, o premier Andrej Babis, da República Tcheca, deu seu conselho ao presidente Donald Trump para enfrentar a pandemia que se alastrava rapidamente nos Estados Unidos. Abre aspas. Tente atacar o vírus à maneira tcheca. Usar uma máscara simples de pano reduz a sua propagação em 80%. A obrigatoriedade do uso das máscaras persistirá até julho, mas não é a única receita que ajudou o país a fincar posição como exemplo bem-sucedido do isolamento social. Um dos primeiros países a decretar estado de emergência em 11 de março, quando sequer registrava vítimas fatais, a República Tcheca conseguiu estabilizar a doença e manteve em 7.400 o número de casos e 221 mortes. Sem recaídas, o país está na dianteira da flexibilização do bloqueio. A reabertura da economia é observada de perto pelos vizinhos europeus. De acordo com o jornal The Guardian, o governo britânico estuda o modelo tcheco que gradativamente põe fim ao bloqueio para, possivelmente, adotá-lo no Reino Unido, que já tem 21 mil mortos até agora. Pois é, um exemplo de sucesso e ratificando a importância, primeiro, do isolamento e de se seguir as regras. Use máscara, que 80% menos propagação do vírus. É considerável, né? É um bom exemplo, né, da República Tcheca, enfim. A gente tem vários exemplos positivos aí pelo mundo e a gente sempre ressalta, a máscara é mais um complemento de medida aí que pode evitar o coronavírus, assim como ter boa higiene das mãos, dos ambientes, principalmente evitar aglomerações, enfim, várias medidas que, se somadas, né, se juntam aí e podem ajudar a expulsar essa doença que está assolando aqui muitos países e principalmente aqui o Brasil. Nossa, nem fale, nem fale. E vamos tentar mais uma vez? Não, Glauco, acho que a gente vai
cancelar aí a nossa entrevista com o Lucão. A gente teve um problema técnico aqui com a Perfeito. internet, com áudio, com o contato com o Lucas aí. Então amanhã a gente retorna esse contato para falar com esse multiatleta, campeão do vôlei, campeão olímpico aqui das Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Enfim, tentamos amanhã falar com o Lucão do vôlei de Taubaté. É isso aí, com a gente compromisso, a gente cumpre. Então, eventualmente, vamos trazer o Lucão aqui, caso você esteja nos ouvindo também aí, Lucas, assistindo, seguindo o jornal. Um problema técnico, mas que a gente vai solucionar e, claro, esperamos você aqui para a gente bater um papo aí sobre o vôlei Taubaté e esse momento que é todo especial para todos nós. E falar em momento especial, olha só, vídeo bem-humorado apresenta a Quarentena de Mozart, arranjo que une a Sinfonia número 40 do compositor francês e obra do acreano Chico Chagas. Nosso intuito foi produzir um vídeo inclusivo que nos ajudasse como um grupo a enfrentar esse período com otimismo e companheirismo. É assim que a professora Eliane Tokeshi, do Departamento de Música da USP, resume a ideia por trás de Quarentena de Mozart, vídeo musical que acaba de ser lançado pela classe de violino. Inspirados por iniciativas semelhantes, a docente e os alunos decidiram realizar uma atividade que promovesse a aproximação durante o isolamento social, além de estimular o estudo e a criatividade. O projeto foi idealizado junto com Tiago Brizola, ex-aluno de violino da Escola de Comunicação de Artes, responsável pelo arranjo da música e pela edição de áudio e vídeo, que envolveu aí um processo de preparação com todos os envolvidos. Pois é, a gente encerra o jornal de hoje com esse vídeo, né, Glauco? Voltamos amanhã aí com mais abre aspas e muitas entrevistas aqui com o Lucão, o pessoal do Grupo Seide e muito mais. Exatamente, para você que nos acompanha mais essa edição, uma ótima terça-feira, uma semana muito boa e nada melhor do que começar a semana com Mozart, com um toque tupiniquim. Ótimo dia a todos vocês e até amanhã.